é uma palavra conhecida por muitos, aonde Deus fala com Jacó a respeito do que ele estava passando na terra de Harã, aonde ele vivia com a sua família e havia ali uma perseguição do seu sogro. Mas eu não quero ater apenas nesta história de Jacó, mas na vida de Jacó de uma forma, aleluia, que nós venhamos compreender o propósito de Deus. Sabemos que Jacó é filho de Isaque, neto de Abraão, aonde, aleluia, que Deus fez uma promessa a esta família por causa de Abraão. Sabemos que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Sabemos que Abraão foi tido, aleluia, como homem íntegro, um homem que Deus escolhera, aleluia, para levantar uma grande nação. Sabemos que Abraão foi um homem que não se contaminou, aleluia, com os ídolos, com a idolatria, mesmo vivendo numa casa aonde o seu pai, na terra de Ur, aleluia, era um fabricador de ídolos. Mas Abraão decidiu no seu coração, aleluia, não se contaminar. E a palavra de Deus nos mostra, querido, que por causa do propósito de Abraão, Deus fez-lhe promessas. E uma das promessas de Deus na vida de Abraão é que ele seria próspero em números de pessoas, que ele seria um homem, aleluia, pai de nações. E vemos aqui, querido, que esta promessa agora começa a se cumprir na vida, aleluia, do seu neto. Mas a promessa de Abraão se cumprindo na vida do neto, mas também Deus lhe fez promessa. Nós vemos que antes mesmo de Jacó nascer, a palavra do Senhor nos diz que Deus fala, aleluia, para a sua mãe, aleluia, Rebeca, dizendo, olha, há duas nações, no versículo 23 do capítulo 25, aleluia, diz que há duas nações dentro do seu ventre. E a promessa de Deus não era apenas, aleluia, que havia duas nações, a promessa para a sua família, mas havia naquela promessa uma contradição. Na promessa de Deus agora aparece que Deus, aleluia, quis andar ao contrário, aleluia, do costume daquela época. Ele diz, olha, porém, aleluia, o menor governará o maior, ou o maior servirá ao menor. Porque há uma contradição. Porque a contradição aqui, querido, porque todos os bens, toda a bênção, tudo que é do pai é passado para o filho primeiro. Esta lei vinha, esse costume, há muitos e muitos anos. E vemos que no nascimento ali, cumprindo os dias para nascer aqueles meninos, a palavra do Senhor diz que agora nasce primeiro uma criança ruiva, de muitos pelos, que foi lhe dado o nome de Esaú. E após o nascimento de Esaú, a palavra de Deus diz que vem Jacó com a mão segurando no calcanhar de Esaú. Já mostra, aleluia, o processo de Deus na vida daquela criança. O que é que nós aprendemos nesta palavra, querido? Que a promessa de Deus nem sempre é segundo o nosso entendimento. Parece que muitas vezes Deus fala conosco algo que foge do contexto normal da vida, do que nós esperamos, do que a nossa expectativa alcança. Aleluia. Eu quero dizer, querido, o que acontece de bom na nossa vida, aleluia, é bênção de Deus, é porque servimos ao Senhor, mas o milagre de Deus na nossa vida, ele vai no sobrenatural, ele quebra o protocolo, ele sai da normalidade.
Aleluia. Muitas vezes, querido, nós não alcançamos de Deus o milagre, a promessa, porque nós a temos naquilo que está diante de nós. E esquecemos que Deus faz o impossível, além da expectativa humana. Para aquela família, quem seria o chefe, quem seria o abençoado, quem seria, aleluia, o nome a ser marcado na história, era Esaú. Mas Deus tinha feito uma promessa a Jacó. E a vida de Jacó nos traz algumas lições, para que nós compreendamos, querido, que nem sempre quando Deus faz uma promessa, não tem luta. Muito pelo contrário, querido. Quando Deus lhe faz uma promessa, parece que o inferno se levanta. Parece que a sua vida, o seu trajeto tem que ser mais difícil do que todos. Você olha para a vida de um, de outro e fala assim, mas parece ser tão simples a vivência do irmão, da irmã, daquela pessoa. E aí olha para naquilo que você está passando, você diz, não, eu estou amaldiçoado. Mas Deus está falando comigo e com você, o peso da promessa tem um custo na nossa vida. A bênção de Deus, querido, que alcança as nossas gerações, tem um peso na nossa vida. Aleluia, e esse peso nos obriga, aleluia, a ser capacitados para receber a promessa de Deus. Porque nem sempre, queridos, a promessa de Deus é vinculada à facilidade, a status, à falta de perseguição. Mas muitas às vezes de nós nos frustramos na caminhada porque nós ouvimos a promessa de Deus, ficamos felizes no momento, mas não compreendemos o processo. Aleluia! Porque o nosso ministério, a nossa vida cristã, ela precisa ser gerada. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer, aquele que tem feito a boa obra é fiel para terminá-la. Porque há um processo de Deus, aleluia, para que a promessa se